né? Então, o cérebro é plástico, ele se adapta, ele se modifica em função das atividades que cada um exerce. Logo, quanto mais eu exerço uma atividade, mais eu exercito aquelas regiões correspondentes do cérebro. Então, quanto mais rica a minha vida, do ponto de vista das minhas atividades, pode ser como um esportista ou um intelectual, mas a pessoa tem que fazer muitas coisas para poder imprimir mais saúde ao seu cérebro. Não há coisa pior do que aquele idoso que se aposenta e passa o seu horizonte a ficar restrito a comprar pão na padaria, voltar para casa, dormir. Então, o ideal é que a pessoa mantenha suas atividades, enriqueça suas atividades, porque isso faz bem ao cérebro. Nos últimos anos, a neurociência tem se transformado numa das maiores esperanças de combate ao mal de Alzheimer, um distúrbio neurodegenerativo, progressivo e de longa evolução, que é considerada a principal causa de demência na população. O mal de Alzheimer afeta as funções cognitivas, como a memória, a capacidade de aprendizado, a linguagem, a atenção, a capacidade visual e a noção espacial. A sobrevida varia de 8 a 12 anos, mas algumas formas mais graves da doença podem matar em até 2 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença de Alzheimer ataca de 8 a 15% da população com mais de 65 anos no mundo. É a terceira causa de morte nos países desenvolvidos, atrás das doenças cardiovasculares e do câncer. Nos Estados Unidos, são 4 milhões de pacientes. No Brasil, ainda que sem dados estatísticos precisos, estima-se que 500 mil idosos sofrem do mal de Alzheimer. Essa é uma doença muito difícil, para a qual não se tem ainda uma cura, ou sequer se tem uma alternativa para prevenção, não é? E a neurociência se concentra nesse momento, a maioria dos laboratórios, em desvendar como que ela se desenvolve. Qual a razão pela qual o cérebro degenera, os neurônios morrem, se acumulam detritos dentro do cérebro e isso impede o funcionamento dele. Então a gente já sabe algumas coisas, já se sabe um pouco da base celular e molecular desse processo degenerativo e as tentativas de curar ou prevenir a doença de Alzheimer se concentram em intervir nesses mecanismos moleculares, mas a gente ainda está muito longe de conseguir, de fato, uma alternativa terapêutica ou preventiva eficaz. Ainda não tem, mas tem algumas pistas. Tem algumas pistas, por exemplo, uma das coisas que se formam no cérebro quando a pessoa tem a doença de Alzheimer são uns agregados, como se fossem uns depósitos que se formam dentro do tecido cerebral que prejudicam muito a atividade dos neurônios. Então há um grupo de medicamentos que estão sendo testados para desagregar essas proteínas que se agregaram anormalmente. Então essa seria uma tentativa, mas os resultados não são ainda assim muito animadores, né? Eu li numa revista sobre a síndrome do encarceramento. Queria que o senhor explicasse o que é a síndrome do encarceramento e como a neurociência pode ajudar também na luta contra essa doença. A síndrome do encarceramento é o resultado de um chamado AVC, né? É um acidente vascular cerebral, daí a sigla AVC. Só que é um derrame, popularmente conhecido como derrame. É que o derrame dá uma impressão de hemorragia, né? E nem sempre o AVC resulta de uma hemorragia. Pode ser, o AVC é uma interrupção do fluxo sanguíneo num determinado local do cérebro. Entendi. Bom, se esse local estiver na base do cérebro, na parte mais baixa, mais próxima do pescoço, o que acontece, e se ele for devastador, se for muito extenso, ele separa todo o córtex cerebral, que é as regiões mais altas do cérebro, responsáveis pelo pensamento, pela linguagem, etc., da medula, que é a região que fica dentro da coluna e que controla os nossos músculos. Então a pessoa fica absolutamente sem movimentos, incapaz de se movimentar.